Olá, professor Hélio, eu sou o Thiago Henrique, do segundo TEL. E hoje, por esse vídeo, eu e meu grupo vai estar retratando sobre um pintor chamado Pietro Annagoni. Ele nasceu dia 7 de junho de 1910 e morreu dia 28 de outubro de 1998. Nasceu em Milão em 1910. Annagoni foi influenciado pelo Renascimento italiano, a partir do final da década de 1920. Ele vivia principalmente em Florença, onde estudava no colégio dos padres piaristas. Em meados de 1927, ele foi admitido na Academia de Belas Artes de Florença, onde frequentou os cursos ministrados por Felipe Carena em pintura, Giuseppe Grattosoni em escultura e Celestino Celestini em gravura. Annagoni se matriculou na aula de nus ministrada pelo florentino Circolo degli Architetti, enquanto frequentava a aula aberta sobre a mesma matéria na academia. Isso foi um pouquinho do percurso desse pintor, dentre outras coisas que ele já fez. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Então, professor Hélio, dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre duas obras de artes que o pintor Pietro fez no decorrer de sua carreira. Ele concluiu uma série de retratos da Rainha Elizabeth II entre os séculos de 1954 e 1972. Em 1955, ele pintou para Worshipful Company of Fingers. Eu não sei se é assim que fala, mas beleza. Em 1969, ele pintou para a National Portrait Gallery. Os dois retratos foram unidos para a exposição da National Portrait, A Rainha, a Arte e Imagem, realizada para marcar o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II. Isso por volta de 2012. Em 1972, Annagoni completou um desenho circular da rainha e do duque de Edimburgo para marcar seu aniversário de casamento de prata. Logo no retrato de 1955, foi popular com o público e apreciado pela rainha, mas criticado por seu tratamento romântico e por priorizar o papel de Elizabeth como monarca, em vez de percepções sobre sua vida interior. O retrato de 1969 continuou o tema de enfatizar o papel real, colocando Elizabeth contra um fundo, sem traços, características que simbolizavam sua única responsabilidade como monarca, sendo que ela foi impolor com o seu público. E era isso que eu queria falar sobre essas pinturas. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, meu nome é Diogo Antunes e agora eu vou estar falando um pouco mais sobre a pintura Gulliver, realizada pelo artista Pietro Annigoni. E essa pintura ela foi realizada mais ou menos em 1956 e essa pintura ela tem um diferencial e é que ela é realizada com óleo e têmpera sobre madeira. Então ela tem toda essa diferença diante de outras pinturas, né? E essa pintura em específico, ela retrata um autorretrato do artista. Então o Pietro, em toda essa pintura, ele quis retratar ele mesmo, né? E a gente pode ver alguns diferenciais que tem nessa pintura, né? Que é uma pintura onde ele tenta mostrar pra gente características do meio rural, né? Como o chapéu e como essa estaca de madeira que pode simbolizar ou pode ser realmente alguma ferramenta desse meio rural, né? Então a gente pode estar vendo aqui uma representatividade de algum momento, de alguma fase que ele viveu no meio rural, ou ele apenas querendo simbolizar o apoio dele, algum tipo de filiação a todo esse movimento rural. E a gente pode ver também que nas pinturas do Pietro, a gente pode ver também que a presença dessas cores mais tristes, digamos assim, essas cores que são mais acolhidas, que não tem em si tão forte. Então a gente pode ver um azul mais escuro, com não tanta força, como também as outras cores entrando em harmonia, mas com esse tom mais recolhido. Então acredito que seriam mais ou menos
essas as características dessa pintura, né? Onde ele quis fazer um autorretrato, fazer essa identidade dele envolvida com o meio rural. E tudo isso no formato que ele sempre é habituado a pintar. Agora eu vou apresentar um pouquinho sobre a obra Retrato de Cinciarda, de 1945, feita por Pietro Nigoni. E essa obra foi exposta em 1945 e ela é crucial no percurso artístico do Gianni Goni. E o Retrato de Cinciarda se insere em um vasto repertório de imagens de pessoas marginalizadas, retratada com um realismo muito intenso. E a Cinciarda era um mendigo doente e bêbado, filho de jornaleiro de personalidade branda e amigável. Então ele era um conhecido do pintor, que foi retratado. E na pintura da coleção de arte, ele é mostrado como uma figura completa, envolto por uma grande capa surrada da qual apenas sua mão se projeta para segurar no queixo. E foi capturado em um momento de espera e com uma expressão curiosa no rosto. Além disso, nós podemos definir que retrata a humanidade miserável e destituída. E a pintura mostra sugestões óbvias da pintura nortenha, tanto para o jogo acurado de luz, que nós podemos ver ali um contraste de luz muito grande, e ele também acentua os reflexos metálicos, bem como uma dimensão simbólica do personagem que se torna um emblema da inconstância do destino humano. Isso é na definição do artista, que ele queria representar isso. E agora, nas palavras dele, ele disse que quase todos os dias ele subia a escada que dava para o ateliê e depois de tocar a campainha ficava ali esperando, na mesma pose que o retratava. E foi logo depois da guerra, e esse personagem tão humanamente trágico me impressionou pelos significados simbólicos que poderia assumir. O fim da guerra deixou-nos maltrapilhos, e esse Cinciarda, pobre, ali à beira da escada, parecia exprimir toda a nossa incerteza em nosso futuro. Então, como nós podemos ver, assim, na perspectiva do artista, essa é uma obra que ela retrata muito da inconstância humana, além de retratar um lado miserável, e nós conseguimos até notar isso com a forma como ele retrata a pintura, né, com esse jogo de luz, essas expressões curiosas e esses detalhes. Bom dia, meu nome é Leandro e eu sou do segundo TL e meu grupo ficou responsável por falar um pouco sobre as obras do Pietro Annigoni. E eu fiquei responsável por falar sobre o retrato de Maria Ricciarda, de 1970. Esse retrato é um retrato bem difícil de achar informação sobre ele, achar alguma interpretação que o próprio Pietro tenha dito ou tenha escrito sobre a interpretação dessa obra. E o que a gente dá para se interpretar é que dá para ver que Maria, né, é retrato de Maria Ricciarda, que é uma mulher de cabelo curto, pelo que a gente vê na imagem. Ela parece ser uma mulher trabalhadora, parece ser, pelas ideias da época, ela parece ser uma mulher mais de classe média, e é isso, essa é a interpretação que a gente consegue ter em cima dessa imagem. Eu até estava tentando dar uma procurada para interpretar alguma coisa, mas infelizmente eu não achei de jeito nenhum. Eu procurei em um monte de lugar e infelizmente eu não achei. E é isso, obrigado pela atenção. Então, agora falando um pouquinho, né, sobre a obra Manequim no Estúdio, né, pintada em 1947 por Pietro Annigoni, a gente consegue perceber que existe, né, o manequim em primeiro plano, e ao fundo, né, em segundo plano, nós conseguimos ver um amontoado de papéis e materiais para pintura, e também conseguimos perceber que ele está representado, né, em um estúdio artístico, né, um possível estúdio artístico. E o interessante do pintor, né, Annigoni, que ele sempre faz o uso muito grande do contraste de luz e sombra.
Apesar disso, né, a maioria das cores, né, se parecem muito. Elas têm um aspecto muito comum entre elas, né? Elas todas parecem combinar em um tom mais triste, né? Elas não têm um tom vivo, um tom alegre, podemos dizer assim. E ao olhar, né, essa imagem, dá uma sensação de solidão. Como a gente consegue ver ali, né, o manequim, né, sentado no sofá ou cama, algo do tipo, encostando sua cabeça no pilar ou na parede, né, o que parece ser. E é solitário, né? Apesar de não ser uma figura humana de fato, ele representa esse tipo de solidão, né, que podemos passar durante nossa vida por algum motivo. Meu nome é Abner e eu vou dar continuidade no trabalho falando sobre esta imagem, que é um retrato de Odette Mary Celine Hellers, de Pietro Annigoni, de 1961, que usou tinta têmpera sobre papel grosso preparado com giz. Ela foi uma oficial de operações da Segunda Guerra Mundial e ingressou na Executiva de Operações Especiais em 1942. Foi enviada para a França, onde atuou como mensageira da resistência. Em abril de 1943, ela foi presa. Permaneceu em silêncio durante o interrogatório da Gestapo e foi condenada à morte. Ela foi enviada para o campo de concentração de Ravensbrück, mas sobreviveu e testemunhou contra a equipe do campo nos julgamentos de Nuremberg. Em 1945, ela se tornou MBE e foi premiada com a George Cross. Em 1946, a primeira mulher a receber essa oferta.